O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. PixBet, vale a pena se jogar. Pode apostar. Boa noite, galera. Começando mais um Resenha do Galinho aqui na Jovem Pan News. E hoje um convidado especialíssimo, né? Um dos maiores campeões. E, graças a Deus, eu tive a felicidade de ser campeão junto também, né? É um dos maiores vencedores do Campeonato Brasileiro. É um dos caras que mais jogaram no Campeonato Brasileiro. Campeão do mundo, campeão de Libertadores, de Brasileiro, de estadual, enfim, o cara, tudo que é título que você imaginar, ele tem. E vi começar, olha, muito, mas muito pequeno, e fazer uma carreira espetacular. Hoje é um dos grandes comentaristas do futebol brasileiro na ESPN, muito obrigado à ESPN por liberar ele. E tá aqui comigo, Zinho, né? Tudo bem? Tranquilo? Tudo ótimo. Como é que tá a língua? Tá boa. Prazer também, né? Uma honra sempre estar ao seu lado, né? Se esses títulos todos aconteceram é porque eu tive professor bom, né? E você foi... muitos, né? Uma galera boa desde o começo, né? Aquele time de 81, eu molequinho ali treinando na Gávea, né? Que eu cheguei com 11 anos ali, então via vocês ali, era a minha referência, né? Era o meu objetivo, assim, pô, quero chegar ali, quero chegar lá. E vocês foram meus professores, né? E você, o meu grande ídolo. Até já falei em algumas entrevistas, o único jogador que eu pedi autógrafo na minha vida foi você, e você me viu ali criança, né? 11, 12, 13 anos. Então, sempre é uma honra, um privilégio estar ao seu lado. Foi uma história, né? Uma história. Saindo de Nova Iguaçu. Parou com o quê? Quase 40, né? Eu saí do Flamengo em 2005 e fui para os Estados Unidos, ainda joguei 2 anos lá, fui até os 40 lá. Mas vamos contar desse teu começo lá, daquele time muito bom que tinha lá em Nova Iguaçu, né? O ICMEU. Quem formou, como é que foi? Assim, aquela coisa da nossa época, né, Zico? Você lá em Quintino, eu em Nova Iguaçu, a gente jogava na rua, né? Isso. Pelada na rua e jogando ali na pracinha Santos Dumont, né, na rua Governador Portela. Eu sou nascido e criado em Nova Iguaçu, e jogando ali com meus amigos, um carteiro, o cara que entregava carta de bicicleta, aquelas cestinhas que as cartas ficavam na frente, e ele parou para ficar vendo aqueles moleques jogar, porque o cara já tinha um olhar, né? E esse cara é o professor Paulo César, é o Fala Fino, que você conhece. Paulinho, grande abraço, Paulinho! Quando ele ficava nervoso na beira do campo. Aí ele me chamou para jogar nesse time, né? Conhecia meus primos mais velhos, foi na minha casa, falou com meus pais, e começou ali eu jogando, rodando a Baixada Fluminense toda. Naquela época tinha esses torneios, festivais, isso. O que não faltava era campo também para se jogar. Era, né? Bom, né? Era bom demais. Então rodei ali a Baixada e ele marcou um jogo contra o Mirim do Flamengo. O Mirim treinava em São Cristóvão, 21º quartel do Exército. Batalhão ali, né? Batalhão ali. Isso. E aí a gente chegou numa Kombi, né? Todo mundo ali apertadinho, nosso time de Nova Iguaçu. Esse time era o ICB, o Instituto Cultural Brasil-Estados Unidos, que era de uma americana que foi parar em Nova Iguaçu, não sei porquê. E ela era apaixonada por futebol e bancava esse time. E nesse jogo nós ganhamos, né, do Mirim do Flamengo. Era treino pra eles, pra gente era guerra, era vida. Jogão, né? Era a vida. E o professor Carlinhos, meu mestre Carlinhos, meu paizão. Nosso mestre, né? Acho que ele te deu a chuteira, né? Deu a chuteira dele no dia da despedida ele dele. contava essa história pra gente, né? O moleque ali, ele que me aprovou e me chamou pra começar um período de teste no time. E aí, assim, eu passei nesse teste, fui aprovado, fui federado e começou a minha história no Flamengo, naquela época. Você não chegou, acredito, ver o Carlinhos jogar, né? Não. Era um dos que eu mais admirava, né? Pela postura dele dentro do campo, elegância, era o famoso violino, né? Isso. E aí, de vez em quando, a gente pedia pra bater uma bolinha lá, batia uma bolinha com a gente, jogar um bobinho e tal. E aí ninguém conseguia tirar a bola dele. Não, E ele, assim, era muito legal, né? Um dos ensinamentos dele, né?
a gente treinando. Nesse que é agora o Ninho do Urubu, né? Sei, né? Que o nosso querido Jorge Elal também, né? Comprou ali. CT Jorge Elal. E a gente treinando, mas era mato, né? Não tinha nada, não tinha nada. E se chutasse a bola, caia lá no mato, era tudo pra achar, né? E aí, nego, bicão pobre, ele parava o treino. Meus filhos, Papai do Céu não tá jogando não, tá? Quer jogar a bola lá pra cima? Tem que botar a bola no chão. Aí ele ia e botava, dava um toque, dava um passe. A gente, cara, esse cara era bom mesmo, hein? Professor Carlinhos, o violino, mestre. Aí me ensinou muito essa coisa de botar a bola no chão, de pensar, de olhar, né? Eu, quando fui... que eu operei, tive aquela cirurgia braba, né, e tal, eu comecei a treinar com o mirim, depois treinava com o infantil, aí depois comecei a treinar com os juniores, e ele era o técnico dos juniores, até ele assumir em 87. Então eu tinha muito contato com ele, e sempre ia no ônibus, a gente ia conversando e tal, muito legal. E uma coisa muito bacana, né, que me deixou, foi que eu pude retribuir para ele, né, o que ele fez comigo na chuteira. A minha última camisa, de último jogo lá no Kashima, ele era o técnico do Flamengo. Aí eu fui lá, presenteei ele, coitado. Ficou todo por isso é o feliz, gigante que você é. né, essa gratidão, né, esse reconhecimento. O professor Carlinhos foi fundamental na base do Flamengo para mim, na minha forma. Claro, eu fui treinado pelo Dida. Grande Dida. Grande Dida, Silva Batuta. O pessoal sempre elogiou muito a forma como o Dida tratava a molecada. Época, né? Que os ex-jogadores cuidavam dos garotos. Eram os ex-jogadores que eram os treinadores e nos ensinava, né? Porque tinha essa experiência como jogador. Professor Valinhos, né? Treinadores que foram fundamentais. Mas o professor Carlinhos, né? E acabou que em algumas categorias eu sempre cruzava com ele, inclusive nos juniores. O Lazzaroni é que me lança no profissional, que me dá a primeira oportunidade em 86, 9 de março, mês do seu aniversário. 9 de março de 86, eu subo profissional, entro no lugar do Adílio. Adílio machuca no jogo e eu entro. No Caio Martins esse jogo, né? Contra o Mesquita, que é da minha... colado ali a Nova Iguaçu. E eu faço meu primeiro jogo no profissional, mas quem me efetiva como titular é o professor Carlinhos, naquele nosso time de 87. 87, exatamente. Aí ficou tudo maravilhoso, né? E efetivou o Leonardo também, né? E aí o Tim também já estava ali, mas acabou. O Ailton, né, meia. Aquele nosso Aquela máfia, time. Né? Aqueles dois que gostavam de sair no jornal na segunda-feira, né? A gente tinha que... Conta aí como é que era essa história. Olha só. Não tinha internet, não tinha celular, não tinha TV a cabo, não tinha nada. 2 moleques, um de Acari e outro de Nova Iguaçu, subindo pro profissional. Pô, quem é os caras que tem moral no time? O Ailton que armava isso. O Ailton que armava, né? Aí, Ailton, vem cá, quando é que você vem aqui? Contar essas histórias. O negócio é o seguinte, cara. O Ailton era demais. Ele, rapaz, pra gente aparecer no jornal amanhã, a gente corre no jogo, Zico, o maestro e tal, nota 9. Bebeto, o artilheiro, nota 8. Renato Gaúcho driblou, foi pra cima, não sei o quê, nota 8,5. Leandro, a segurança da zaga. Zinho aí, correram muito, esforçado, nota 5. Aí a gente, caralho, a gente corre pra caramba. Aí eu falei assim, cara, treino pós-jogo, só trotezinho em volta do campo. Vamos colar no Galo, cara. Vamos colar no Zico. Que todo mundo vai tirar foto dele. No outro dia a gente vai estar no jornal. A gente vai ficar famoso. Mas ele é muito malandro, né? Ele... 1, 2, 3. Aí daqui a pouco ele... Vocês acham que eu não tô sabendo o que vocês estão fazendo, né? Vocês estão do meu lado só para aparecer no jornal. Aí ele começava... Mas só que ele falava isso fazendo assim... Vocês estão sabendo o que vocês estão fazendo, né? Vocês querem aparecer... Aí no outro dia... Zico puxa a orelha de Zinho... Zico orienta também, né? Olha, o maestro e tal. Não adiantou de nada. Mas essa tem uma história do aprendiz, sabe por quê? Por causa da história do Travaglini, que era o treinador do Fluminense. Lembro. Aí na véspera do jogo, ele chamava o Rivelino, né? Ele era técnico do Fluminense, né? Aí ele chamava o Rivelino, aí levava para o meio campo, sabia que todo mundo estava fotografando, né? Aí ele dava um abraço no Rivelino, aí, tá vendo? Eu soube que você tem um escurió lá, bonito.
Pô, tu gosta de passarinho e tal, e no dia seguinte, Travaglini ensina a Rivelino no caminho do gol. Não tinha nada a ver. Tá aí explicado. Aí eu tô, tá vendo? Vem cá, da onde surgiu esse nome Crisan, hein? Ó, eu perguntava pro meu pai E aí? também, pai. Você não quis ficar sozinho com esse nome, né? Eu pensei que era coisa da planta, né? Crisântemo. Sei. Mas não é. Então falou que era coisa mais que vem de uma origem indígena. Então, tem muito. A minha avó tinha muita influência indígena. Tupi-Guarani lá, né? Por parte do meu avô, era o que aconteceu, né, no Brasil. Portugal com os índios. Então, vem muito disso, que o meu pai falou. O meu pai, ele foi muito importante para minha ida. Falou, não, cara, pensa bem. Você já ganhou tudo aqui no Flamengo. Você tá na seleção, se você vai pro Palmeiras, esse time que não é campeão há 16 anos, você ganha no Palmeiras? Lógico, Pô, você consolida o teu nome a nível nacional também, ganhou em outro lugar. E assim, acabou que o que ele pensou deu certo, né? Que eu fui pro Palmeiras e já emendei mais 2 brasileiros na sequência. Tinha vencido o Brasileiro em 92 no Flamengo. Você aí ficou, ganhei 8 anos lá, quase? No Palmeiras, juntando ida e vinda, quase 6 anos. Também foi 2 vezes, né? Porque eu fiquei lá, cheguei em outubro de 92, aí a gente perdeu a final do Paulista, a gente conseguiu ir na final, perdemos pro São Paulo, que tinha aquele time campeão mundial. Não, forte. Aí em 93, montou o nosso time, veio todo mundo, o Vanderlei assumiu no início do ano, antes era o Otacílio Chapinha, aí a gente ganhou bi-brasileiro, bi-paulista, o Rio-São Paulo, na sequência que me alavancou para ir para a Copa do Mundo em 94, que a gente foi bicampeão brasileiro em 93 e 94. Copa do Mundo a gente vai falar no segundo bloco. Então foi importante, e depois eu fui pro Japão, fui seguir seus passos lá. Você citou o nome da pessoa que te levou lá, que é o Otacílio. Que era um grande treinador e foi pro time para fazer frente lá pro Kashima, né? Brincadeira, tava tudo calmo, tava pra difícil gente. O negócio lá. Mas foi uma época muito boa também, né? Eu amo o Japão, você é o que iniciou a caminhada pra gente lá. Só no Palmeiras foram Libertadores, Mercosul, 2 brasileiros, Copa do Brasil, Rio São Paulo, 2 paulista, né? Ainda teve brasileiro da Série B que ainda se disputou por eles, né? Fiz um jogo. Fez um jogo. Mas um jogo já dá pra ser campeão. O cara é campeão. Assim, foi uma época muito boa, assim, no Palmeiras, né? Ali criei uma raiz, identifiquei, né? Com a torcida também do Palmeiras. Foram 333 jogos no Palmeiras. No Palmeiras, né? No Flamengo, quantos? 470. Não é mole, não. Né? Foi. Eu sofro hoje em dia com isso, né? Por incrível que pareça. Quando joga Palmeiras e Flamengo, e eles estão ganhando, né? Estão chegando, desde 19 pra cá, os que brigam e tal. Rapaz, vou fazer a final lá no comentário, Palmeiras e Flamengo. Eu respondo mais, e aí? Vai torcer pra quê? Gente, isso aí que é dose, isso, né? Cara? Tem que comentar o jogo, né? Não tem jeito. Aí eu falo bem de uma, o outro xinga. Aí tu fala bem do outro, o outro xinga. Não agrada ninguém. E você, agora, a gente vai pro intervalo e a gente sempre deixa uma pergunta aqui, né? Sabe que a gente tá aí, nossos fidelíssimos amigos lá da PixBet. A gente está tendo aí uma final maravilhosa. Mais uma vez o Flamengo chegando, que é o último campeão. E o São Paulo, né, que deu uma guinada, né? E com o treinador que é o último campeão. O nosso querido Dorival. Então, cara, não é fácil, né? A gente viu que... Inclusive, no intervalo, eu vou ver se eu saio fora dessa, saio correndo dessa. Se você tivesse que cravar aí, né? Mas eu dou uma colher. Meus amigos, eu sempre dou uma colher. Que bom. É você falar um pouquinho, né? Você hoje está acompanhando direto esses jogos, né? Como que eles estão, como chegaram, por que chegaram, entendeu? Vou dar essa colher para você. Tá bom, né? bom. Tá? Vai pensando aí, legal. Vou pensar. A gente vai para o intervalo e já volta aqui no Resenha do Galinho,
na Jovem Pan News com o meu convidado especialíssimo, meu ex-companheiro e ex-campeão de tudo que disputou, o nosso Crisan, famosozinho. Até já! Brasileiro já nasce sabendo torcer. Aliás, se torcida ganhasse troféu, todo jogo tinha volta olímpica. A gente gosta de torcer. Tem quem use sempre a mesma camisa e tem quem não para de reclamar. O importante é torcer. Seja qual for sua torcida, a PixBet foi feita pra você, que sabe que sua torcida faz o jogo acontecer. PixBet, essa é do Brasil. Pode apostar. PixBet. De volta aqui com Resenha do Galinho, com o nosso convidadozinho. Deixei ele aqui numa situação complicada, mas já falei, né? Sou um camarada, meus amigos, a gente sempre releva um pouquinho. E aí, final de Copa do Brasil, você que já ganhou quatro clubes diferentes. Tá duro essa, o PixBet. Caramba! Sei em que eu vou botar mais graninha. Individualmente, jogador por jogador, qualidade de elenco, o Flamengo ainda é o melhor. Mesmo não estando rendendo, eu acho que passa isso muito pelo treinador do Flamengo. E o outro lado, o que o Dorival levou pro São Paulo é o que o Flamengo precisa trabalhar isso nesse período aí que ainda falta pro jogo. É o que ele trouxe pro Flamengo naquele período, né? Tava meio conturbado da mesma forma. Mesma forma, é... Eu lembro daquela frase do Mano Menezes, né? Quando ele assume, toma uma pancada do Inter, o Mano abraça ele, ó. Você vai arrumar, tá bagunçado aí, mas você vai arrumar. Aqui tava bagunçado também, eu arrumei. o Dorival, ele tem essa capacidade, né? Acho que um ponto forte do Dorival é deixar o ambiente bom. Uma atmosfera boa. A gente, né, foi atleta, a gente sabe que, claro, o talento é o principal, mas com um ambiente legal, todo mundo pensando da mesma forma. Alegria de chegar para trabalhar, para pro treino, né? Não tem jeito, isso influencia. Então, diminui muito essa distância de qualidade de elenco. Apesar que o São Paulo melhorou muito com as duas contratações. O Lucas e o Rames Rodrigues. E esses caras têm um período já no clube, tem mais um período para ficar melhor fisicamente e o Dorival encontrar como colocar todo mundo para jogar, né? Até encontrei lá com o Lucas nos Estados Unidos, tava de férias. Eu achava que ele fez, tava fazendo uma ótima temporada lá no Tottenham. Eu não achava que ele fosse voltar pro Brasil, não, cara. Bom, vamos voltar lá pro Japão e tal, que você já falou um pouquinho. Pô, se me levando, então eu volto agora, vambora. Se você comeu muito sushi, sashimi, já foi, pelo menos gastou esse dinheirinho aí, que você tem o escorpião no bolso, já comeu um teppanyaki lá e tal. Se eu quiser, fala assim, guarda, não sabe o dia de amanhã. O bom lá é que dava pra viver com bicho, né? Não precisava nem gastar o salário. Aquele timaço que vocês montaram lá. Era legal, foi bom demais. Yokohama, cidade maravilhosa. Eu fui com o César Sampaio e com o Evaí, né? Dois parceiros. A gente saiu do Palmeiras juntos, né? Contratou os três. Então as famílias se entrosaram, eram amigas, as esposas. A minha primeira filha nasce nesse período ali, a Thalia, né? Ela nasceu ali em março de 95. Esse mês é seu aniversário também. E então foi um período muito bom também para minha vida particular. Foi muito importante. O Japão, assim, para o meu entendimento de família, de casamento. A gente cresce demais, né? Pô, quando o pessoal fala, não, porque há muito tempo junto e tal, não sei o que lá. E aí o Japão te permite muito isso, né? Eu amei morar no Japão, foram 3 anos incríveis, que eu cresci. Muita gente fala, pô, você é maluco, esportivamente, vai ficar meio sumido e tal. Claro que eu fui por causa da grana, sabe? Era uma independência. Naquela época era o Japão, sabe? Tava, não que é a Arábia hoje. Não. Mas pelo menos dava uma ajuda boa em relação ao Brasil, né? Cada época é sua época. Deus abençoe os caras que estão indo aí, ganhando essas fortunas aí. Aí você depois veio pro Palmeiras, a gente já falou muito aí do Palmeiras também. Vamos dar aquela passagem lá pelo Grêmio, né? Lá pelo Sul. Tomou muito chimarrão lá.
Comi muito churrasco. Churrasco, melhor, né? Não, eu gostava de ir ali pra Canela, Gramado, pra lindo, comer um né? fundir, né? Pô, friozinho, tomar um vinhozinho. Eu nunca fui de beber, né? Bebida alcoólica, eu não gosto de cerveja, não gosto de uísque, mas um vinhozinho eu gosto. Pega bem, né? Pega bem. Vinhozinho Faz bem, é bom. né, pô? Dizem que faz bem pro bobo, né? Pô, coração. Mas eu tô até, acho que já tá fazendo mal, porque eu tô tomando muito vinho. Não, tá brincando. Mas é bom. E assim, o Sul foi legal também, foi muito bom, porque eu saio do Palmeiras quando a gente perde o Mundial pro Manchester. Aquele do Manchester, né? A gente ganha a Libertadores, vai pra final do Mundial e perde, né? Sim, o time do Manchester era muito bom. Era bom. Mas Giggs, a forma como foi, né? Giggs, Ryan Keane, Paul Scholes, York, eram os Beckham caras. tava também? Não Beckham, pela direita. Pela direita. O Juninho nem dormia, que ia marcar o Beckham. Acabou que ele engoliu o Beckham, quem arrebentou com a gente foi o Giggs do outro lado. Do outro lado. Canhotinho, bom pra caramba. E o meu contrato acabou em dezembro, pós esse Mundial. E foi um período que a Parmalat estava saindo do Palmeiras. Era o último ano da Parmalat. E o Palmeiras não conseguiria bancar o salário que eu tinha. Só que o Grêmio teve a entrada da ISL, né? Uma outra empresa entrando no Grêmio e começou a formar também um grande time, o Grêmio. E aí veio essa oportunidade. O Leão era o treinador. Foi muito legal porque no Grêmio foram 3 anos assim, fui campeão, né? Gaúcho, campeão da Copa do Brasil. Botei o meu pé na calçada da fama do Grêmio. Eu era o capitão do time, né? Então passaram lá Leão, saiu o Leão, entrou Antônio Lopes, Celso Rotti, e aí vem o Tite começando a carreira dele de treinador. Ele era do Caxias, perdi um Campeonato Gaúcho pro Tite, o Grêmio sem receber uma grana tão alta, e o Tite deu essa lapidada arrumada no time, e aí a gente ganha a Copa do Brasil no dia do meu aniversário. 17 de junho de 2001, dentro do Morumbi, a gente mete 3-1 no fogo, né? É o maior vencedor, né, de Copa do Brasil. 3-1 no Morumbi, né? Tinha sido 2-2 no Olímpico, que era o Olímpico na época. E aí a gente foi pra lá e ganhou no Morumbi. Aí foi um dos títulos também muito especiais da minha carreira. E depois foi lá ganhar mais um brasileiro lá, saiu do churrasco pra ir comer pão de queijo. Vandeco, né? Vanderlei. Papinha teve aqui com a gente. Papinha foi legal, maravilhoso. Assim, 5 brasileiros que eu conquistei, 3 foram ao lado do Vanderlei, né? 2 no Palmeiras ele também conquistou 5 também, né? Como treinador. Acho que tem você, jogador, Andrade, só você e Andrade, né? Vem cá, vou passar por um lugar que agora virou mais uma atração devido a que a pessoa que chegou lá, né? Que você teve lá bem antes, né? Vamos falar de Miami. E, né? Porque agora virou xodó, porque virou chegou o Messi lá e tal. Agora... É o mesmo time, a mesma franquia ou não? Assim, o local o mesmo. Assim, quando eu fui pra lá, eu encerrei minha carreira no Flamengo, aí fui pro meu clube, o Nova Iguaçu, né? Que eu sou sócio fundador. Joguei ali um pouco, ganhamos, né? A Série B do Rio de Janeiro. Fui campeão da Série B também no Rio. E aí subimos para a primeira, aí o pessoal da Trafic me convidou para esse projeto que era o Miami. Como é que era o nome do... Tava querendo lembrar. Ávila. Não, o Ávila, mas o nome do cara que ficou lá com vocês, o Júlio. O Júlio. Júlio Marins. Júlio Marins, né? Júlio Marins. Jogava bom meiuca, tá querendo lembrar aqui. Ele que conversou comigo, ele que me levou, me convenceu. Convencer a minha esposa foi fácil, né? Porque eu falei, tem uma proposta aí pra gente sair do Brasil e tudo. Ela, não, pelo amor de Deus, não aguento mais. 14 anos a gente rodando tudo. Eu falei, não, mas aí em Miami, ela, vamos? Quando? Miami, vamos. Amanhã. Vamos. Eu fui pra ficar 7 meses, fiquei 5 anos. Porque eu joguei 2 anos e depois eu fiquei 2 anos como treinador do time. Esse time jogava numa... Não é uma segunda divisão, porque lá não tem isso, é franquia. É franquia, né? Mas era uma outra liga, era USL, United Soccer League. E, na verdade, hoje o Miami Inter joga na MLS, né? Vamos aqui, daqui a pouco a gente vai terminar esse papo maravilhoso, né? Vamos falar, por último, da sua maior conquista, né? Do período que você teve na seleção brasileira, aquele grupo, né, de 94, e que... Aconteceu há pouco tempo um gesto que é sempre bonito, uma pessoa
né, se desculpar com você, né, pelo tudo que tinha falado, essas coisas. Então, eu acho que a pessoa reconhecer Sim. é sempre importante, Sim, né? sim. Que foi a questão do Galvão Bueno, né? Assim, a minha primeira convocação para a seleção foi em 89, né? E eu sou muito grato ao Lazzaroni. Grande Lázaro. Foi ele que me convocou pela primeira vez. Eu fiz toda a preparação para a Copa de 90, mas na convocação final eu não fui. O Brasil era difícil, né? Fazia 2, 3 seleções. Todos os grandes jogadores jogaram no Brasil, né? Por isso que eram grandes times. Isso. Para sair era difícil, né? E eu fui caminhando também na seleção buscando o meu espaço. Vem o Parreira, né? Com o Zagallo. E começa esse trabalho ali de 92, né? Em diante. Vem a eliminatória. E você tem um momento assim, naquela competição, na Copa, que foi o mais significativo? Eu acho que assim, o momento que me marca muito é na eliminatória. Na eliminatória, aquele lá de Recife? A gente perde para Bolívia lá em La Paz. Mas lá em cima do morro, né? Não foi mas mole, né? Choveu crítica, pancada. É porque todo mundo, assim, 24 anos sem ser campeão. A gente na Granja, o Parreira ameaçou de largar. E ali o grupo, os caras mais cascudos, Ricardo Rocha, Ricardo Gomes, Jorginho, Tafarel, Branco, esses caras se juntam, não. Vamos junto, vai dar certo, vamos dar as mãos. E aí a gente vai para esse jogo em Recife, a galera abraçou. Por isso, quando a gente volta da Copa Campeão do Mundo, a gente pede para aterrissar primeiro em Recife. Foi, verdade. Porque muita gente ficava falando assim, o Brasil não joga bonito. Aí eu fui ver na pandemia, revi os jogos, e é o lance que tem com o Galvão Bueno, que eu dei uma entrevista que eu vi os jogos, mas com volume baixo. E ele leu essa matéria. Ele, no documentário dele, ele fala isso, quem não viu. E eu relutei um pouco se eu receberia ele ou não, eu não queria fazer na minha casa. No meu coração eu já tinha perdoado ele, porque eu sou jogador, eu era jogador, crítica ali, crítica aqui, faz parte e tal, e eu tinha como dar a resposta jogando. Então, assim, ter sido campeão do mundo, depois voltei pro meu clube, fui campeão brasileiro, fui campeão Libertadores, fui campeão. Então, o meu currículo, a minha história já... a resposta, né? Já mostrava assim, cara... E eu lembro que naquela época, o meu pai, a minha mãe, infelizmente, não estava viva. A minha mãe morreu na eliminatória. Já te contei essa história. No jogo contra o Uruguai no Maracanã. Dia que a gente classificou para a Copa, minha mãe morreu naquele dia. Então eu carregava isso tudo, né? Pô, tô sem minha mãe, um sofrimento de família, prioridade, futebol, Copa do Mundo, representar o meu país. Pô, o cara tá me cornetando. Então, assim, o tempo me curou, me cicatrizou, mas a minha família que sofreu. E eu falo isso tudo pra ele, eu relutei um pouco, mas eu achei muito bacana da parte dele, porque eu olhei no olho dele. Eu olhei no olho dele e senti verdade. Ele não estava fazendo aquilo para o podcast, não, o documentário dele, para maquiar e tal. Eu vi que ele reconheceu que ele errou comigo. E ele fala que também assistiu a Copa do Mundo novamente na pandemia, todos os jogos. E ele, de todas as coisas que aconteceram, de criticar um aqui, criticar um ali, que ele realmente queria estar na casa para eu abrir a porta para ele pedir desculpa, era eu, porque ele foi injusto comigo durante a Copa toda. Aí eu falei para ele, cara, você já estava perdoado, e até eu, como meu testemunho, eu não estou perdoando você por você, eu estou perdoando por mim, liberando perdão do meu coração, porque não é bom eu conviver com isso, com mágoa e tudo. Coisa. Agora, quem tinha que estar aqui, infelizmente, não está. E a gente até se emociona, eu e ele. Eu queria que o seu Crisan estivesse aqui escutando isso. Né? Verdade. Era. Mas tinha que ser dessa forma. Cara, e assim, eu achei legal dele também. Você tem uma história linda, cara. E a gente só tem que agradecer isso. É o privilégio de poder ter convivido com você durante um bom tempo. Resenha do Galinho te deseja muita saúde, muito sucesso cada vez mais. É um presente simples, mas sempre de coração. Vai pro museuzinho essa. Que tenham muitos comentários ainda, que Deus te dê muita saúde. Obrigado, Galo. Conseguir servir aí de emocionei um pouquinho aqui, falando do seu Crisan. Seu Crisan, a família fogo, né? Obrigado. Obrigado. Você sabe que você é a minha referência.
Obrigado. Eu não escondo isso de ninguém, né? Sou muito grato a você. Se eu Com ganhei certeza, 29 títulos na minha carreira, vem dessa base, né? Que bom. E eu sou grato que a bom, você. Que bom. Valeu, parceiro. Tá vendo? O Zé do Galinho é isso, cara. A gente conta história, a gente brinca, se diverte, mas se Chora. emociona. E pode passar um pouco para vocês de quem esteve lá dentro, né? De quem suou bastante, de quem procurou sempre defender a camisa que vestiu da melhor maneira possível. Espero que vocês continuem aqui nos assistindo, dando moral para o Resenha do Galinho aqui na Jovem Pan News, porque nossos convidados são dessa esfera aí. Fiquem aqui com a gente e até o próximo. Um grande abraço. PixBet, vale a pena se jogar, pode apostar.